eu chamo aqui para conduzir toda essa discussão conosco, primeiro, Ítalo Mendes, que é o presidente da Anseditur, secretário de Turismo de Gramogol, Minas Gerais, e que também já é muito conhecido por seu trabalho no Ministério do Turismo. Chamo aqui também o Dr. Castelo Branco, presidente do Fórum Náutico Paulista, e que já foi presidente da Anseditur também. Felipe Sofiati, diretor de turismo de Bertioga, que também foi gestor da Fundação Florestal e que é doutorado em Biologia Marinha. E Adrien Meusburger, CEO da Vivan, que opera o turismo náutico do Aquático SP, do Zoológico, entre outros. Vou passar a palavra de boas-vindas primeiro para o Ítalo, que vai ajudar a conduzir aqui os painéis. Obrigado, Bianca. Bom dia a todos. Para a gente, em nome da Anseditur, é um prazer enorme participar dessa iniciativa, né? Compartilhar minha satisfação de estar aqui ao lado do Castelo Branco, ter liderado o Fórum Paulista de Turismo Náutico. Um dos ex-presidentes, um dos fundadores, aí, presidente de honra aí da Anseditur. A Anseditur, para quem não conhece, é a Associação Nacional de Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo. Reúne hoje em torno de 800 secretarias municipais de turismo no Brasil inteiro, e tem sido esse interlocutor junto ao Conselho Nacional de Turismo, a outros órgãos, aí, mas principalmente um parceiro no desenvolvimento do turismo para os municípios. E para a gente é muito importante participar desse momento aqui. É inegável o potencial do turismo náutico no Brasil. A gente dá uma subatenção para o tema, né? A gente tem um potencial enorme, com pouca dedicação de esforços públicos para viabilizar a atividade, e mesmo que a gente tem vários empreendedores privados que se dedicam a essa atividade, muitas vezes eles encontram várias barreiras, né, por essa falta de atenção da regulamentação, do fomento, da estruturação, né? E a iniciativa de São Paulo de criar um fórum de turismo náutico, né, para tentar dar atenção para o tema, para desenvolver a agenda do turismo náutico do Brasil, é fundamental. E a Anseditur se soma como parceiro, né, para que a gente possa apoiar, para que a gente possa levar essa discussão para os outros estados brasileiros, para outros municípios brasileiros, que também têm no turismo náutico uma agenda. Lembrando que essa agenda do turismo náutico não é só litoral, né? A gente está muito feliz de estar aqui no litoral norte de São Paulo, mas também o Brasil tem um potencial enorme de águas interiores, né, que também a gente precisa dar a devida atenção. E isso envolve vários estados, vários municípios, e a Anseditur está à disposição para a gente fazer essa interlocução, para a gente trabalhar junto, para a gente construir essa agenda de trabalho para um tema tão importante. Obrigadíssimo mais uma vez, Bianca, pelo convite. É um prazer estar aqui em Caraguatatuba. Obrigada. Alô. Nós juntamos aqui um time que representa, cada um representa um segmento, uma área dessa atividade do turismo náutico. E aí pedimos assim para que cada um fizesse um resumo, né, da atividade que faz e das dificuldades, principalmente, e das soluções, para que depois a gente crie aqui junto, vá anotando, eu vou ficar aqui anotando algumas coisas para usarmos de parâmetro, porque a proposta nossa aqui hoje é criar um mínimo de consenso, né, propor um mínimo de consenso entre as cidades, principalmente os gestores públicos, para regulamentar as atividades de turismo náutico que estão um pouco soltas. Uma parte é marinha, uma parte SPU, uma parte gestão pública, tem toda a questão dos órgãos ambientais, e aí a parte empresarial do turismo propriamente dito. Então, a nossa proposta aqui hoje é ouvi-los e, depois, em seguida, tentar fazer um resumo de tudo isso, para, no final, sair um documento e a proposta de criar um fórum de discussão nacional sobre turismo náutico, porque nós ainda não temos. Então, vou pedir para vocês sentarem e passar a palavra para o Dr. Castelo Branco, começar apresentando, dentro do Fórum Náutico, ao qual eu também faço parte, coordeno a Câmara de Turismo, quais são os principais temas relacionados ao turismo náutico e dificuldades. Daqui ou daí, Bianca? Daqui? Acho que o senhor vai lá daí, eu vou anotando aqui. Tá bom. Então, vou fazer uma resinha nessa cadeira aqui,
Ítalo aqui, companheiros de mesa, fazer uma saudação aqui ao nosso Ítalo, viu, Adriano, Fred, porque, para mim, é voltar a ser editor, Ítalo, né? Depois de tantos anos, tive o prazer e a honra de presidir essa Associação Nacional de Secretários e Dirigentes de Turismo do Brasil inteiro, né? E já faz algum tempo, mas voltar para o ambiente da Ansia Editora é uma maravilha, né? Saudar você, saudar os companheiros todos da Ansia Editora de todo o Brasil. E agradecer a nossa Bianca Colepícolo, que é a nossa secretária de Turismo aqui de Caraguatatuba, e, como ela já disse, também honra com sua presença o Fórum Náutico Paulista, porque é coordenadora da Câmara Temática de Turismo. Nós temos também aqui o Adrian, já que estamos detalhando o fórum, o Adrian Meusburger, ele é coordenador da Câmara Temática de Marinas e Meio Ambiente. E o Fred está aqui, o Fred também, que é parceiro nosso, colaborador do fórum, membro do fórum, e já prestou grandes serviços ao fórum, em ações que ele pilotou em Bertioga, que o Fórum Náutico se associou, e com ele nós tivemos bastante sucesso, viu, Ítalo, em todas aquelas operações. Mas, rapidamente, o que é o Fórum Náutico Paulista e por que a Bianca pede para que eu explique o que é o Fórum Náutico Paulista? Porque ele pode ser o embrião do Fórum Brasileiro de Turismo Náutico. O Fórum Náutico Paulista foi criado por um decreto do governador do Estado de São Paulo, né? E ele tem como finalidade básica fazer o contato permanente entre o setor nosso e o governo do Estado. Antes da criação do Fórum Náutico, o governo do Estado e as marinas e as garagens náuticas se relacionavam com o governo através do poder judiciário. Era ali que se fazia o diálogo, um processando o outro sendo processado pelo primeiro. Bom, nós vimos que isso não podia continuar. Então, bolamos um decreto, e levamos ao governador, que viu a necessidade e criou. E daí para frente, nós nunca mais tivemos nenhum problema maior entre marinas, garagens náuticas, piers, enfim, a estrutura náutica com o governo do Estado. É difícil lidar? Não, lógico que é difícil, mas, com o tempo, você quebra as barreiras. Por isso que eu tenho muita fé, Bianca, no Fórum Brasileiro, viu, Ítalo? Por quê? Porque nós, para terem uma ideia, aquela briga, principalmente com o setor de meio ambiente, era uma luta, né? Meio ambiente, marinas, meio ambiente, garagem náutica, meio ambiente, yacht clube, piers e rampas, acabou de tal forma que as reuniões do Fórum Náutico Paulista acabaram sendo feitas aonde? No CONSEMA, na sala do CONSEMA. CONSEMA é Conselho Estadual de Meio Ambiente. Aqueles que aparentemente eram adversários, que não se reconciliariam nunca mais na vida, pelo contrário, nós fomos fazer nossas reuniões do Fórum na Secretaria de Meio Ambiente do Governo do Estado, no imóvel da Secretaria, na sala de reuniões do Meio Ambiente e do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Muito bem. O Fórum é constituído de 4 câmaras temáticas, a Câmara Temática da Indústria, que é a indústria náutica, evidentemente, a Câmara Temática de Turismo, que já citamos, que a Bianca pilota, a Câmara Temática de Marinas e Meio Ambiente, que está aqui o Adrian, que também já citei, a Câmara Temática de Navegação e Segurança. Então, são 4 câmaras temáticas, que se reúnem mensalmente entre seus membros, né, os membros de cada Câmara Temática. E temos uma 5ª reunião mensal, que é uma reunião plenária, onde você, nessa reunião, você passa o resumo da atividade das 4 câmaras temáticas, e aí você abre essa reunião para todo o fórum. As câmaras temáticas, as reuniões, são daqueles membros da Câmara Temática. Mas no momento que você faz a plenária, que também é uma vez por mês, você abre para todos aqueles que estejam inscritos no fórum, pertencendo à Câmara Temática ou não pertencendo. O sucesso foi muito grande. Nós temos inúmeras cartilhas de boa conduta. Fizemos cartilha de boa conduta para quem faz barco, para quem guarda barco e para quem usa barco. Portanto, procuramos um aspecto geral. Se você subir ao site do Fórum Náutico,
Além dessas cartilhas, nós temos aproximadamente umas 20 cartilhas, que aí, além das gerais, elas passam a detalhar, item por item. Por exemplo, numa marina, cartilha de segurança da marina, extintor, distância de barco, equipe de combate a incêndio, detalhada e técnica. Tudo isso foi, tudo, elaborado por técnicos que pertencem ao Fórum Náutico Paulista. E uma característica ímpar desse fórum, quando muda governador, Vitor, nós estamos falando da mudança de governo, nós falamos assim, olha, tem essa produção e tem palestras que já fizemos no exterior. E um deles me perguntou, muito bem, quanto é que vocês têm de verba para pagar essas palestras? 0, não temos nada, porque todo o trabalho é um trabalho voluntário. Então, eu acho que eu não vou me alongar, que nós temos mais companheiros para falar, e depois vamos debater mais esse assunto, mas eu acho que você ter um fórum é uma alavanca muito grande para o desenvolvimento do turismo náutico brasileiro. Nós temos um potencial imenso. Eu vou falar de São Paulo. São Paulo tem 4.200 quilômetros de água navegável doce. Não estou falando do litoral com água salgada. E, recentemente, ouvi, voltando ao Fórum Brasileiro, que há um dado do Ministério do Turismo, que o Brasil tem, além dessa costa brasileira que todos nós conhecemos, de mais de 8.000 quilômetros, o Brasil tem mais de 42.000 quilômetros de água doce navegável. Então, o potencial que está aí para ser explorado, para ser conhecido, para ser desenvolvido, é muito grande. Eu termino dizendo que o nosso setor é um setor que está embrionário, mas é um setor com potencial do desenvolvimento econômico, desenvolvimento social muito grande. E essa oportunidade, eu saúdo mais uma vez a Bianca por ter tido essa iniciativa, porque, Bianca, nós estamos aqui começando algo para o Brasil, que o Brasil ainda não viu, que o Brasil ainda não conhece, mas que o Brasil haverá de ver, conhecer e reconhecer o grande potencial que está aí parado. Obrigado. Obrigada, doutor Castelo. Só para a gente colocar assim, eu coloquei de anotações aqui, que o fórum, ele, paulista, a estrutura dele pode ser um embrião para esse fórum nacional, que a gente resolve problemas de judicialização, principalmente relacionados à infraestrutura, e que temos várias cartilhas orientadoras lá. Se o senhor me permitir, eu vou acrescentar que o Fórum conseguiu desenvolver, junto com a FATEC, em São Paulo, mas para todo o Brasil, porque a maioria dos cursos são online, cursos muito inovadores. Assim. Nós temos, com a colaboração da equipe do Fórum, foi feito um curso que já está na 3ª ou 4ª turma de gestor, acho que é 3ª, né? Gestor de marinas e garagens náuticas, o curso de mecânica de embarcação, curso de elétrica de embarcação de altíssimo nível, e agora, esse ano, está aprovado, já lança um curso de pós-graduação de projetista náutico, que é uma inovação e que foi primeiro do Brasil, que foi uma demanda da indústria náutica, que falou que falta projetista aqui no país. Além disso, até para combater um pouco esse pensamento de que o barco, porque a gente percebe ao longo dos anos, né, eu estou no fórum desde 2018 já, doutor Castelo, a gente percebe que tem uma questão cultural, quando a gente fala de náutica, de que as pessoas acham que quando você faz alguma coisa para barco, você está falando de gente rica, milionária, e aí basta ver que o brasileiro comemorou quando falou que ia cobrar mais um imposto, né? Falou, vai cobrar imposto, o IPVA dos barcos, né? E aí todo mundo achou ótimo que vai cobrar o IPVA dos barcos, porque, finalmente, os ricos vão pagar imposto. O Brasil não vê o barco como um meio de transporte, não vê o barco como um instrumento de trabalho, que é para muitas pessoas, tanto no turismo, como para a pesca, como para todos os vários setores. Então, um dos nossos trabalhos é ir quebrando essa cultura. E aí o Fórum desenvolveu, foi um desafio, a proposta de que os estaleiros criassem
um barco com baixo custo, um veleiro e uma lancha, né? Então, no custo máximo de um carro popular. E aí isso foi feito e foi lançado também. Meu primeiro barco. Meu primeiro barco. E outra conquista foi que, em cada estado, tem um regramento diferente, estadual, para a instalação de estruturas náuticas. E aqui sempre foi muito complicado, no estado de São Paulo, a questão ambiental. Mas, depois de muita discussão, a gente está conseguindo não facilitar, mas deixar claro quais são os parâmetros para você poder fazer uma instalação náutica junto à CETESB. Então, assim, não deixar subjetivo para que cada fiscal que chegue tenha uma interpretação se aquilo está certo ou errado. Então, também eu acho que essas 3 conquistas são muito importantes, né? Tem essa última, né, só uma parte para a Bianca, vou deixar para o Adriano falar, viu, que foi uma conquista muito grande. Pela primeira vez, a CETESB, que é o órgão ambiental de São Paulo, publicou uma portaria no Diário Oficial regulamentando a vida das marinas no estado de São Paulo. E o texto foi todo ele colaborativo do Fórum Náutico Paulista. Né? Então, aquilo que está lá publicado, o Fórum Náutico foi o pai da matéria, vamos assim dizer. Eu não vou detalhar, porque o Adriano Meusburgo vai falar, ele coordena essa Câmara Temática, e ele pode detalhar melhor o que foi o sucesso do trabalho do Fórum perante a CETESB, né, esse órgão ambiental, que vem corroborar, Bianca, para finalizar, vem corroborar aquilo que nós dissemos. O que era no judiciário passou a ser uma convivência diária, positiva, né, e criativa, no sentido de facilitar a vida de quem trabalha com o setor do turismo náutico. Quer fazer alguma colocação? Não? E também foi feito, mas em 2018, uma pesquisa que mapeou no estado de São Paulo o que era o turismo náutico. Nessa pesquisa, uma das conclusões que chegou, foi feita a partir da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, foi que um barco ele gera, no total, entre empregos diretos e indiretos, 8 vagas de trabalho. Então, assim, é um setor que emprega muito, que tudo ainda é muito manual, que tudo ainda é muito artesanal, e que a gente, justamente, que é o intuito daqui hoje, a gente conseguir começar a fazer um inventário, um mapeamento, um observatório, para a gente conseguir mostrar o tamanho que é esse mercado. Passar a palavra agora para o Felipe Sofiati, que é diretor de turismo de Bertioga e que está há anos lá desenvolvendo um trabalho persistente e conseguiu algumas conquistas que são bem importantes e é referência para a gente aqui. Olá, bom dia a todos. Está alto, né? Bom dia a todos. Estou hoje na diretoria de turismo de Bertioga. Fui bastante tempo na Florestal, trabalhei bastante tempo na fiscalização, na gestão. E eu acho que foi uma experiência que ajudou bastante, né, quando a gente acabou adentrando nessa parte turística e náutica. Vou apresentar Bertioga para quem não conhece, né? Bertioga fica logo ao lado ali de São Sebastião, no Guarujá, e hoje nós temos como principal atrativo para a navegação o próprio canal de Bertioga. Né? O canal de Bertioga é hoje o maior canal navegável do litoral de São Paulo, e ele atravessa, né, ali por trás, né, o município sai de Bertioga, atravessa o Guarujá, né, Santos, chega lá no porto, né, pode alcançar até São Vicente. Então, assim, é um grande canal de navegação, entram grandes embarcações. Estruturalmente, hoje nós temos pier de pesca, nós temos flutuante, nós temos 5 rampas. Hoje a maior escuna do litoral de São Paulo está lá. Temos uma área também que é uma região, uma baía, né, uma bacia ali do Indaiá, onde temos muito encontro de lanchas. E o que se destaca bastante ali é o número de marinas, né? Hoje nós temos 12 marinas de um porte bem razoável, tirando várias, né, garagens náuticas. Hoje, né, começou esse movimento gigantesco de moto aquática, né, de jet ski. Então, assim, a gente percebeu no decorrer do ano, já estou há 7 anos na gestão do turismo, há 7 anos no Fórum Náutico também,
E nesse tempo, seria até interessante começar a falar um pouco de gestão através desse projeto Lidera, né? Foi o primeiro, teve um dado positivo que ela passou, mas teve diversos dados negativos, né? E esses dados negativos foi excelente, né? Mostrou, por exemplo, que uma pessoa que frequenta Bertioga com uma grande lancha, às vezes embarcação de milhões, gastava cerca de R$80 por ano na cidade. Então, ele pagava a taxa, né, dormia geralmente na própria marina e não comprava nem um saco de carvão praticamente na cidade. Então, o que a gente percebeu? É um turista de alto valor agregado que a gente não conseguia vender a cidade para ele, transformar ele num turista na cidade. Então, ele só atendia a questão de serviço. E há 7 anos atrás a gente começou a mudar essa realidade. Por isso que a Bianca comentou, a primeira coisa que eu fiz foi procurar município. Eu tive a oportunidade, né, de trabalhar em todos os municípios da Baixada Santista e do Litoral Sul. Então, essa proximidade, eu fui de município a município perguntando, e aí, como é que você faz gestão náutica? Né? Inclusive para a Bianca. Né? E na época, também secretária, e a gente descobriu que o turismo náutico, eu não sei se felizmente ou infelizmente, ele desenvolve muito organicamente. Felizmente porque funciona, ele cresce, ele desenvolve. Porém, gestão náutica é outra coisa, né? Então, assim, quem são, onde estão, como fomentar, como ajudar, como trazer uma linha de crédito para ele, como qualificar, a gente não consegue. Por quê? Para a gente eles não existem. Ele tem um CNPJ, ele tem um cadastro, a Marinha libera esses dados para a gente, não libera? Esse convênio com a Marinha funciona, não funciona? Então, assim, comecei nessa época a levantar tudo isso e a gente percebeu que pouca coisa existia. Então, eu até brinco, né? Foi muito fácil ter um destaque no turismo náutico. Por quê? Porque pouco existia. Então, tudo que a gente faz acaba se destacando muito. Né? Começamos, por exemplo, com o primeiro workshop náutico do litoral de São Paulo, chamado Maio Náutico Bertioga. Fizemos anualmente esse evento, levamos, o Fórum Náutico apoiou, né, toda essa equipe aqui apoiou, e levamos Secretaria de Estado, Ministério do Turismo, Marinha do Brasil, todo o pessoal da Capitania, Polícia Militar Náutica, juntamos todo mundo para conversar, porque isso não acontecia. O Fórum Náutico foi um dos primeiros ambientes que a CETESB entrou para conversar. O workshop náutico, o Maio Náutico Bertioga, foi o primeiro cenário onde todos se juntaram para conversar e discutir. Porque muitas vezes o que a Marinha pede, né, o município pede outra coisa diferente. Aí você vai numa CETESB para licenciar a Marina, pede outra coisa. Aí você vai na SPU, meu Deus, aí que não sai mais nada, porque você percebe assim que cada um tem um regramento. Então, assim, não existe um regramento único. A ideia do fórum, desse fórum que a gente está querendo criar, é exatamente isso, é juntar todos esses órgãos, todos esses entes, para sentar numa mesa e pedir a mesma coisa, gerar viabilidade. Né? Nós temos hoje, não tenho medo de falar, nós temos hoje 5 rampas públicas, são licenciadas, são documentadas? Cadê o documento? Como é que faz isso? Onde está o manual para isso? Né? E esse manual serve para todos os órgãos? Não serve. Você vai perceber que a CETESB pede uma coisa, a SPU pede outra, no final a pessoa acaba desistindo ou fazendo errado. Então, assim, parece que está sendo incentivado a fazer o errado, ser multado para depois se regularizar. Então, isso tem que acabar. Né? Eu sou fiscal ambiental, sou fiscal de carreira, né? Eu mesmo tenho que falar isso. Né? Isso tem que acabar. Mas como que um fiscal vai aplicar uma coisa se ele não tem um regramento? Às vezes, nem mesmo para notificar, para multar, não existe uma norma municipal. Então, tivemos agora recente, né, uma qualificação do SEBRAE, né, e também um trabalho do SEBRAE de levantamento diagnóstico do turismo municipal. A gente descobriu, né, que nós somos os municípios que mais têm legislação turística no estado de São Paulo. Eu falo, nossa, dá para funcionar. Porém, é de 98, 2001, 2002, vai aplicar aquilo. Né? Na época, eram pescadores que utilizavam o flutuante público. Hoje, nós temos escunas de 250, 270 pessoas. Então, assim, como que 10 minutos ele consegue embarcar e desembarcar? Eu vou multar ele? Então, vocês entendem o que é fazer gestão náutica, né? Eles existem, qual é o equipamento que ele está utilizando, como licenciar e regularizar esse sistema, né, para funcionar. Então, existe ainda uma lacuna muito grande, é um turismo que ele vai se desenvolver se a gente fizer gestão ou não, isso é claro. Né, qualquer viagem que vocês fizerem para fora do país, para o sul da Europa, ali qualquer país, vocês vão ver, aquilo vai acontecer, porém tem que acontecer de forma ordenada, pela questão de sustentabilidade,
principalmente, porque a gente tem que ter um desenvolvimento sustentável, questão econômica, por exemplo, economia, que eu descobri através desse documento. Nós temos, a geração de emprego e renda no turismo náutico é absurdo. Você vai na marina, está lotado de gente o tempo todo em cima do barco, embaixo do barco, puxando, é o tempo inteiro. Aí você vai lá e pergunta de onde eles são. São todos de fora. Ah, o soldador de inox é de fora, o eletricista é de fora, entendeu? Mas nós não temos a qualificação, né, para dar para eles, dentro da cidade, para gerar emprego e renda dentro da cidade. Então, o que a gente vai fazer? Nisso, nós começamos a buscar, por exemplo, depois do diagnóstico, nós descobrimos que quem operava o turismo náutico não tinha documento, né? Que é a Maquiman, na época era a Maquiman, né? Hoje alterou, mas na época era a Maquiman, e começamos a notificar a Marinha, a Capitania dos Portos, para que eles dessem um curso. Porque como que eu vou cobrar vocês de terem um documento se não existe o órgão que está emitindo o documento? Nós ficamos 2 anos e meio pedindo um curso, né? Ofícios, acredito que chegou a 8 ofícios, 9 ofícios, né? Reforçando, o pessoal está operando de forma irregular. Não é questão de irregular, é a forma correta, a pessoa devidamente qualificada, sabendo, e nesse período era a pandemia, pior ainda, né? Cheio de regramento, cheio de questão, um monte de gente parada, precisando trabalhar, e a gente estava irregular. Depois de 2 anos e meio, e muita ameaça nossa, né? Na capitania, resolvemos questionar São Paulo, viemos para São Paulo, começamos a acionar a ouvidoria, acionar a Marinha aqui de São Paulo, até que saiu... Não, pagamos o primeiro curso, né? Foi exatamente na FATEC, contratamos a FATEC para dar o curso, aí a Marinha foi lá e falou assim, não, vocês não podem dar o curso, só a gente pode dar. Eu falei, então tá bom, venha e dê o curso. Não, mas a gente não... Então, há 5 anos eles não davam curso, então eu não posso pagar, né? E eles não podem trazer. Aí acionamos mesmo a capitania, e com isso conseguimos agora fazer 3 cursos Maquiman, 4 cursos Maquiman, levamos para a cidade, alguns custeados pela capitania, outros custeados pelo município, né, focando, né, ao nosso pessoal, o pessoal de escuna, pessoal de pesca, de translado, de todos os serviços, né, uma coisa que a gente está tentando no Litoral Norte agora, a Bianca também está correndo atrás para trazer isso. Por quê? Porque, poxa, eu estava gerando emprego e renda assim, mas para gente que não era da cidade. Isso é complicado, né, porque é investimento público, é gestão pública para pessoas que não trabalham ali, vão pegar aquele dinheiro e vão levar para outra cidade. E não vão gastar ali, geralmente, né, porque eles nem moram ali. No final do dia, eles pegam e vão embora da cidade. Então, assim, para vocês entenderem um pouquinho da dificuldade que é fazer a gestão. Por quê? Porque não existe um protocolo. Esse fórum, que é a proposta de ser criado, é exatamente a gente começar a criar protocolos, não protocolos só para fora, órgãos públicos de fora, né, federais, estaduais, mas internamente também. Qual a legislação municipal que eu preciso ter para fazer uma gestão municipal, né? Um bom exemplo, plano de gestão integrado da Orla, que é antigo que nem eu, o projeto Orla, né? Lá de trás, projeto Orla, por exemplo, né? Poucos municípios hoje têm um projeto Orla, né? Tivemos uma reunião semana passada, retrasada, na Unifesp, para discutir com os doutores da Unifesp, com a SPU e com os secretários da Baixada Santista, exatamente, chama Plano de Gestão Integrado. O que é um integrado? Deveria ser integrado entre os municípios, porque o mar é um só, o que eu faço aqui vai impactar o município do lado. Porém, não é integrado, você faz o seu do município e esquece o do vizinho. Então, assim, olha a quantidade de problemas. E sem isso, nós não conseguimos ter gestão da orla marítima do próprio município. Eu não consigo colocar uma sinalização, eu não consigo colocar um balizamento, eu não consigo colocar, poxa, pode ter banana boat ali? Não pode. Por quê? E o corpo de bombeiro fica onde? Qual é a distância? Qual que é a segurança? E o banhista? O banhista usa, o espaço é dele. Mas como que eu vou regular isso? Olha a quantidade de problemas que a gente tem só por não ter. Licitamos agora, a empresa já foi contratada, ela vai iniciar os trabalhos do plano de gestão integrado, isso para a Orla. Aí você vai falar, poxa, Felipe, mas a maioria da navegação é no canal. O PGI atende? Não atende. Então, assim, fomos atrás e descobrimos o quê? Existe um outro material chamado Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro, que até então a gente achava que não tinha efeito nenhum, porque tudo é 404, tudo é responsabilidade da Marinha e eles não querem responsabilidade de nada, né? Você joga para eles, devolve para a gente. Joga para eles, devolve para a gente. Então, assim, já que eles estão devolvendo a responsabilidade quase que inteira da gestão para a gente, vamos criar um Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro que nós façamos daqui para frente a gestão náutica. Então vocês não vão fazer? Deixa que a gente faz.
Então, assim, é outro documento importante para desenvolver. E de Bertioga, para fechar, trouxemos o Sebrae, ele está na penúltima aula agora de qualificação, estamos qualificando o nosso trade náutico e pessoas que estão se juntando para operar no setor náutico também, através de um treinamento do Sebrae, todos com CNPJ, e através desse treinamento, dessa qualificação, já temos um chamamento público pronto para criar a primeira rota turística do litoral de São Paulo, que vai ser do estado de São Paulo, porque rota turística náutica ainda não tem. Então, vendemos a ideia, dia 6 de dezembro a gente já lança a rota turística náutica de Bertioga. E qual que é a ideia? Não é só virar a rota, porque a rota, ela já existe, na verdade ela já funciona em todos os lugares, mas quem faz a gestão disso? Quem faz o fomento disso? Quem sinaliza? Quem ordena? Hoje ninguém. Hoje cada um faz um pouquinho para falar que não está fazendo nada, mas não, a gente tem que ter um ordenamento sim. Se a gente quer desenvolver um turismo náutico decente, sustentável e que tenha um nível de turista que a gente quer na nossa cidade, tem que ser ordenado, tem que ter segurança, tem que ter limpeza, tem que ter sustentabilidade, e que se deixar do jeito que está, a gente sabe como é que funciona. Todo o turismo que começou, vamos ver o turismo lá de fora, as ilhas que começaram visitação, tal, hoje eles estão fazendo um movimento contrário. Eu não quero esse turista, eu quero menos, eu preciso qualificar. Então vamos começar qualificando o nosso turista agora. Eu acho que agora é o momento para a gente qualificar o nosso turista. Vamos trazer o turista que a gente quer, fazendo da forma que a gente quer, ordenado, com documentação, com segurança, com limpeza. Então, assim, vocês vão ver que vai desenvolver muito mais. Obrigado, Bianca, pela oportunidade, agradeço pelo convite também. Obrigada. Passa a palavra. Só para complementar, o Guto está aqui, é secretário lá de Porto Seguro, não sei se tem mais algum secretário, mas a gente fala muito isso também, que nós não somos diretamente responsáveis, mas não somos nós que damos curso, não somos nós que qualificamos, não somos nós que registramos a empresa, mas quando tem um acidente, somos nós que somos arrolados lá nos inquéritos, nas coisas todas. Então, nós temos, sim, no turismo, uma responsabilidade muito grande com relação ao ordenamento. Quer fazer alguma colocação, Ítalo? Não? Então, vou passar a palavra agora para o Adrien. O Adrien, que além de coordenador da Câmara Temática de Marinas e Meio Ambiente no Fórum Náutico, ele opera, na prática, o Aquático SP, foi uma grande conquista para São Paulo, que é aquela travessia da Billings, que aí a gente está falando de transporte náutico e opera turismo também. Obrigada, Adrien. Bom dia a todos. Muito obrigado, Bianca, pelo convite. Uma honra estar aqui do lado do Dr. Castelo, do Ítalo e do Felipe. Bom, meu nome é Adrien. Comecei a minha empresa, Vivan, começou lá em 2016 como uma operadora turística, vamos dizer assim, uma operadora turística náutica. A ideia era trazer mais visibilidade à represa Guarapiranga. A represa Guarapiranga é o maior manancial de abastecimento do Brasil, provavelmente. É uma represa que fica na zona sul da cidade de São Paulo. Ela está do lado do Autódromo de Interlagos. A gente tem duas represas em São Paulo, Guarapiranga e a Billings. No meio delas tem um autódromo, Interlagos, Entre Lagos, por isso que é o nome do autódromo, onde vai ter agora o The Town, um movimento de 500 mil pessoas, mais ou menos, esperada para esse festival. E a represa ali, ela é bem antiga, datada de 1907. Atualmente, ela abastece 5 a 6 milhões de pessoas com água nas casas, e a atividade náutica dela, assim, que pese a cidade de São Paulo ter 15 milhões de pessoas, a gente tem só 3 mil embarcações ao redor dela, com 12 marinas e 13 clubes, em que pese ser o berço da vela brasileira, de atletas como Robert Scheid, e dentre Adler, a família Adler. No entanto, assim, ela acaba sendo esquecida, e negligenciada. Então, em 2015, eu venho da vela, sempre velejei desde os 5 anos, e aí, em 2015, resolvo iniciar uma atividade para que as pessoas olhem para a represa, para que se olhe para o turismo náutico. Devo ressaltar que eu não conhecia o fórum, não conhecia nada, foi assim, na raça, não tinha manual. Primeira coisa, a Marinha me pega e fala assim, meu amigo, você não pode fazer isso. Por que não? Eu tenho o capitão amador, tenho a lancha e tal. Não, você tem que ter o aquaviário. Tá bom, onde eu faço isso? Então, faz 5 anos que não abre. Então, começa aí as barreiras para o turismo náutico,
E fui caminhando e atualmente, graças a Deus, fui para o Rio de Janeiro fazer o curso, né? Fiquei 2 meses lá, para a alegria da minha esposa. E aí foi crescendo, e fui contratando marinheiros, aquaviários, e hoje em dia a gente desenvolveu, né? A gente conseguiu aí, a gente sempre oferecendo passeios de forma mais exclusiva, né? Porque tentando vender, porque não é fácil vender turismo náutico numa cidade onde você tem shoppings que recebem, Shopping Eldorado, 1.300.000 pessoas por mês, Shopping Morumbi, 2 milhões de pessoas por mês, então você tem um monte de concorrência, é a cidade de shopping, todo mundo conhece Interlagos, mas autódromo, Fórmula 1, mas ninguém conhece a Guarapiranga, né? Antes de eu lançar a empresa, né, eu fiz uma pesquisa, quantas pessoas já ouviram ou estiveram na Guarapiranga? 2% da cidade de São Paulo somente. Só que metade depende da água dela. E nunca tinha ouvido falar. Atualmente está um pouco mais na mídia em função da poluição. Mas é um tema que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas voltando para o turismo, né? Então, assim, você tem ali a Guarapiranga e o Autódromo Interlagos. Então, foi avançando, né? Então, foi consolidando. A gente tem atualmente... E foi consolidando. E vendo que, além do turismo, ali ao redor da Guarapiranga... Ao redor da represa Guarapiranga moram 1 milhão de pessoas, num raio de 1 quilômetro. Na década de 80 era só 210 mil, hoje é 1 milhão. Na Billings era 30 mil pessoas, é maior que a Guarapiranga Billings. Hoje moram 1.300.000 pessoas. E não tem turismo náutico, né? Muito pouco. E com isso eu vi que era a dificuldade de cruzar, por exemplo, se a gente pega o extremo sul da cidade de São Paulo, onde que é ali, lá, Marcilac, vamos supor, e você quer atravessar, chegar ali onde tem a estação de trem mais próxima de carro de Marcilac, dá 1 hora. Marcilac não, é Jardim Ângela, dá 1 hora de carro. Se eu pegar o barco, dá 20 minutos. Com isso, eu fui tentando desenvolver na raça, assim, entrar, fazer um transporte, e foi caminhando, e caminhou, culminou aí no transporte público, né? Porém, na represa Billings, que é maior, é do lado da Guarapiranga, um pouco maior, e era de maior interesse público, né? Então, assim, atualmente, desde 2024, nós somos os armadores, principais armadores, não somos operadores, mas a gente faz a armação das embarcações, bem como nós fizemos toda a rota, replanejamos a rota que estava equivocada. Desculpa, pessoal. Um armador é aquele que afreta, aquele que aluga a embarcação, ajuda. O operador é aquele que põe o piloto lá dentro, né? Por exemplo, empresas de ônibus, eles são operadores, né? O ônibus pode não ser deles, mas os funcionários, a responsabilidade é deles. Então, o armador é aquele que fala aqui, ó, você vai usar esse barco, você vai usar aquele, e o operador meio que acata. Mas é sempre uma parceria, anda um do lado do outro. E, atualmente, esse sistema público de transporte hidroviário, ele transporta 2.000 pessoas por dia, são num trajeto de 4 quilômetros na represa, água abrigada, né? Funciona das 5 da manhã até as 22. Está interligado com bilhete único, né? E a previsão é daqui 2 anos ter 11.000 pessoas utilizando. Aí eu te pergunto, tá bom, então você precisa de operadores. Vamos mandar todo mundo lá para o Rio fazer curso? Né? Não sei. É uma pergunta que a cidade de São Paulo está atrás para trazer a formação, porque no caso dos operadores, né, são 5 empresas lá. Acho que ao todo de aquaviários ali a gente tem cerca de 85 aquaviários. Desses, somente 15 são da região. É uma região pobre, carente. Todo mundo quer ser capitão. Lá, todo moleque quer ser capitão, mas não consegue. E a gente apresenta para a Marinha, mas a Marinha tem aquela... Então, assim, eu acho que é um desafio futuro, todos aqui nós temos, de mostrar essa formação de um fórum, de uma força única nacional, perante a Marinha, que, cara, você tem que fazer alguma coisa, você tem que ajudar a gente. Tem um moleque que quer sair da droga ali, é uma das regiões mais violentas, Cantinho do Céu, são 500.000 pessoas vivendo, assim, o negócio é violento, assim, conheço bastante lá, faço bastante trabalho voluntário, e eles querem, mas não conseguem. Todo mundo perguntou, Adriano, e assim, com a prefeitura a gente chegou, cogitou, eu falei, eu sei do lugar, mas não foi adiante. Então, assim, essa é uma barreira que a gente está esbarrando ali, né? Então, a gente pega quem? Pessoal lá de Santos, pessoal do Guarujá,
que aconteceu anteontem com um dos pilotos meus? Acidente de carro, um CAT, comunicado de acidente de trabalho. Porque o cara roda 100 quilômetros para chegar no trabalho. Então, assim, olha só, né? Então, assim, além do desenvolvimento social e econômico, com o turismo ou o transporte público, você pode fomentar, desde que esteja aliado, desde que o poder público esteja aliado, olhando para isso, você melhora a saúde financeira ou estabilidade de uma empresa, do microempresário. Eu não sou um grande empresário, sou um micro, a empresa é minúscula, né? E esse é o aquático, né? Além do aquático, a gente continua com as operações da Guarapiranga, né? São de menor, porque demanda uma certa atenção, e há quase um ano estamos dentro do zoológico de São Paulo, maior zoológico da América Latina. Bom, mas o zoológico de São Paulo tem o que lá? Para quem não foi, eu convido. Ano passado fazia mais de 6 anos que eu não ia no zoológico, quando eu comecei a operar lá. Eu me surpreendi positivamente o quão legal ficou um zoológico. Eu não gosto de ver os animaizinhos presos, mas aí você tem que entender, de onde vêm esses animais? Ninguém se pergunta, né? Eles são de resgate. Ou doação, por exemplo, tem um casal não, estão 2 pelicanos machos lá no lago do zoológico, onde a gente faz o passeio, eles têm 70 anos. Foi presente dos Estados Unidos, alguma coisa, há 70 anos atrás, quando o zoológico abriu. Um pelicano rosa, na natureza, vive 30 a 35 anos. Então, será que ele realmente é maltratado no zoológico? 70 ou mais, no mínimo 70 anos. E assim, mas voltando, então eu convido, vai lá no zoológico, veja, é um bom exemplo. E aí a gente está operando lá com 2 embarcações, né, no lago de pequenas dimensões, né, são 400 metros de comprimento, um passeio de 10 minutos, com uma bióloga a bordo, a qual vai explicando a respeito do bioma Mata Atlântica, ou seja, tem um storytelling atrás, tem uma história, você tem que apresentar, você fala assim, tá bom, que lago é esse, Adria? Aquele lago é formado pelo córrego do Ipiranga, fontes do Ipiranga. Então, tem um legado histórico ali. Então, se a gente explorar nas nossas cidades, nas nossas regiões, esse storytelling é sucesso. Foi tão sucesso que a gente, em julho, mês de frio, atendemos 48 mil vidas a bordo. Né? Agosto, que é um pouco mais fraco, foram 29 mil. Então, assim, tem um potencial. Ou seja, não existia esse produto no zoológico, não existia, estava o laguinho lá com 78 cisnes negros, 400 irerês, e biguás e os macacos, né? Porque é a Ilha dos Primatas. E não existia. Né? Para o zoológico, tá bom, mas para o zoológico atualmente é muito bom. Ele me paga somente um fixo e a bilhetagem fica com ele. Pô, é um fundo, né? Então, assim, é uma PPP lá. Então, para ele, está muito legal. Eu contrato lá, tenho 5 funcionários. Então, olha o desenvolvimento de um negócio que era 0. Em setembro do ano passado, a gente gera uma renda enorme para o zoológico, para o fundo de investimento que detém o zoológico. Eu gero empregos, né? E fui ali no Cantinho do Céu, puxei o pessoal lá do Cantinho do Céu para trabalhar lá. Então, assim, a vida... E tem um menino hoje, né? Ele está hoje lá, o menino acabou de fazer 18 anos, eu não consigo colocar ele num MAC, lamentavelmente, que não tem aberto, mas consigo fornecer uma carteira de... Ele está fazendo curso de arraiz amador. É um começo. E é um menino que poderia estar na droga. Para quem... Não sei se... Tem alguém de São Paulo aqui? Eu estou falando de São Paulo. Talvez vocês conheçam. Oi? Talvez vocês conheçam Cantinho do Céu. Cara, é droga. É um negócio assim, aquele pancadão que começa no domingo e não acaba nunca mais. É isso que é a região lá. Então, você tira o menino disso daí, é uma gotinha de esperança. A gente tem um grave problema, são 500 mil pessoas lá, vivendo em condições bizarras. Assim, cara, é o que há. Mas a gente tem que ajudar como emprego. Então, assim, o zoológico quero nada. Eu consegui gerar 5 empregos diretos. Tem esse menino que está nos ajudando. E a gente gera uma renda para o ambiente, um atrativo a mais. Né? O zoológico, quão grande que é? Pô, no mês eles recebem 50 mil, assim, acho que no mês de julho foram 200 mil pessoas no zoológico. A gente converteu quase um quinto, né? Então, assim, de 200 mil, 48 foram a bordo. E 99% das pessoas, assim, eu estou operando desde 2015, 98% das pessoas nunca pisaram num barco.
E aquelas que precisaram de um barco tiveram muitos têm uma lembrança meio traumática. Fui no mar, passei mal, espirrava água, ficou frio, balançou, o barco quebrou. Por quê? Não tem um protocolo, não tem um olhar, não tem uma diretriz. A gente precisa pôr uma diretriz, senão a gente afasta, né? Então, assim, senão a gente afasta, amedronta. Então, é muito importante. Além dessas diretrizes, eu acredito também piamente que tem que ter esse olhar para as estruturas. De nada adianta, tanto é que eu, assim, no clube, lá voltando para Guarapiranga, ou voltando para o zoológico, vamos pegar o zoológico. Pô, tá bom, você pôs o barquinho ali. E aí, como que eu vou embarcar as pessoas? A estrutura náutica. Como que eu vou falar que pode um barco nesse lago? Então, assim, a estrutura náutica, aí que vai de encontro com o trabalho que o Fórum Náutico faz dentro da Câmara de Marinas e Meio Ambiente, que é estruturas náuticas, que é a última carta aí da diretoria da CETESB, que acatou a muitas das 12 sugestões colocadas pelo Fórum, acataram 10, pelo menos, né? Assim, 9,5, 10, vai. Ou seja, a grande maioria. Por quê? Porque assim, o Fórum conseguiu mostrar a importância, e com isso facilita a implementação de um pier para embarcar o pessoal, um pier, um deck, que seja, um pessoal no lago do zoológico, porque antes não podia, né? Então, assim, quando você vai para você vai tendo ajuda, você viabiliza o desenvolvimento local, regional e da sociedade, você melhora a sociedade, o turismo traz isso, né? E assim, porque às vezes a gente pensa assim, mas a marina suja, você está falando de um pier só, Adri, tá, mas a marina suja. Não, a marina ela tem que ter diretrizes para não sujar. E a CETESB tem que entender as necessidades assim da marina do empreendedor, né? Para quê? Para não proibir. É muito mais fácil o cara fala assim, não quero, polui. Pô, mas marina não existe em água poluída, né? Temos que lembrar. Ninguém quer fazer. Então, assim, na Maria poluída. Falando em água poluída, só vou relatar uma experiência que eu tive aqui quando a gente fez o Uber Bolt. Todo mundo conhece o Uber, imagino, aquele aplicativo de carro. Quando vocês estavam em agosto do ano passado, lá em São Paulo, além do carro, você poderia selecionar um barco. Esse barco estava no Rio Pinheiros, né? Transportamos 2.000 pessoas em 12 dias. Não é muito, mas assim, ok, 2.000 pessoas. Mas assim, um lugar totalmente poluído. E assim, eu garanto, foi um alívio para os marinheiros, para mim, quando se encerrou, porque o risco de doença, cara, não é legal trabalhar água poluída. Então, a marina, o operador náutico, é o último que quer ver o meio poluído. Ele sempre quer ver limpo, né? Então, assim, essa é a luta que a gente expõe para a CETESB, para os órgãos, que a gente é defensor do meio ambiente. Para mim, um ambiente poluído é péssimo. Péssimo, porque ao invés de eu vender um passeio de 3 horas, eu vendo de 20 minutos. Ninguém conseguia ficar mais de 20 minutos lá no passeio do Pinheiros. Ninguém. Tá bom, vocês viram aí a Amistel lá, tá bom, aí tem uns caras muito loucos mesmo, né, na minha opinião. Mas assim, o negócio bom, mas é isso, Bianca, eu acredito que seja isso. Adrien, só por curiosidade, aonde que você já mandou funcionário fazer curso para poder estar correto com o regramento da Norman? Perfeito. Não, eu tenho um funcionário de férias agora, né? Eu pagando salário, está de férias lá em Presidente Epitácio. Ele não tirou férias, porque ele foi fazer o MAC em Presidente Epitácio. Paguei hospedagem e tal, e eu, cara, né? Está do lado de casa, então ele está hospedado lá. 3 semanas. Levou esposa, porque ele é esposo. Vou falar, não leva esposa. Então, assim, cara, ele está em Presidente Epitácio. Fala a distância, 700 quilômetros de São Paulo. Aí ele está fazendo o curso lá, só que o curso é das 5 às 10 da noite. Pô, eu não podia ter em São Paulo isso? Aí eu contratei um extra, eu tive que chamar um extra para cobrir essas 3 semanas. Então, assim, você fala, nossa senhora, hein, tem que ter, sei lá, coragem, loucura, né? Ou muita paixão, na verdade é muita paixão. A gente virou ativista, todo mundo. Quer fazer algum comentário também? Não, é que o Adriano, até que ele tocou no final, era exatamente o que eu queria falar. Quem trabalha com turismo náutico,
é o primeiro defensor do meio ambiente. É o primeiro. Por isso que o pessoal do meio ambiente, as secretarias estaduais, municipais, governo federal e meio ambiente, tem que olhar para o turismo náutico. Porque não existe turismo náutico sem água limpa e meio ambiente preservado. Você não faz turismo na água poluída, água suja, cheirando mal. E você não faz turismo com o meio ambiente devastado, onde você não vê o verde. O ideal para nós é uma água bem limpa e o ambiente ao lado, verde, conservado. Então, nós, a Bianca citou agora há pouco, alguns dogmas que existem, errados, que precisam ser derrubados. Primeiro, barco não é coisa de rico. Quem fala que barco é coisa de rico, ou não conhece, ou está com má intenção. Porque 90% da produção de embarcações no Brasil é barco pequeno. E dentro desses 90%, sabe qual é? É o toque-toque, aquele barco de alumínio que o sujeito vai pescar. Pega o fim de semana para pescar. Não é a pesca profissional, é a pesca amadora. É amadora. Portanto, vejam bem, é um dogma que precisa ser derrubado. Passa como verdade uma mentira espantosa, né? Então, não é burro. E o turismo náutico não polui, pelo contrário, ele luta para que o meio ambiente seja preservado, para que a gente possa desenvolver a nossa atividade. Era só isso mesmo. Ítalo, alguma consideração? Agradecer aos nossos painelistas, porque nós começamos atrasados, mas todo mundo deu uma aceleradinha e a gente vai, acho que, conseguir terminar no tempo correto. A nossa proposta agora é falar de parâmetros básicos comuns, e aí a palavra está aberta para todos. Mas a primeira coisa assim, que a gente precisa definir é o que é turismo náutico. E aí eu vou fazer um incômodo nosso lá no fórum, que toda vez que a gente vê algum material, por exemplo, do Ministério do Turismo, falando de turismo náutico, ele está falando de navio de cruzeiro. Nosso turismo aqui, que acontece de verdade, ele é completamente ignorado, justamente porque não tem dados, não tem esses parâmetros que nós estamos começando a discutir aqui. Então, eu vou descer o microfone, eu vou ficar aqui anotando, e vou passar também, para quem concordar, já uma lista para a gente começar a assinar essa formação de um fórum nacional, um fórum brasileiro de turismo náutico. E aí estamos aqui entre os fundadores de um movimento importante e inédito no Brasil. Então, já agradeço a todos. E aí, acho que essa primeira pergunta tá clara, né? Nós não estamos falando de navio de cruzeiro, nós estamos falando dos passeios roteirizados ou personalizados e dos esportes náuticos para poder trabalhar. Não, acho que fica, porque aí vocês podem ir comentando, né? Enquanto a Bianca desce, eu queria fazer uma lembrança aqui. O turismo náutico realmente é algo absolutamente desconhecido. Estou falando com o nosso presidente Ítalo, né, que o trabalho do fórum é trazer esse segmento do turismo que está totalmente esquecido. Para vocês terem uma ideia, quando ela fala que o Ministério do Turismo fala em turismo náutico, ele pensa que é navio de cruzeiro, esses navios que vêm da Europa, dos Estados Unidos, e ficam alguns meses aqui na costa brasileira, né? Aí é um erro brutal. Mas vou dizer para vocês, Petrobras. O que Petrobras tem que ver com isso? Na Câmara Temática de Indústria Náutica do Fórum Náutico Paulista, nós ouvimos o Ministério de Minas e Energia e ouvimos a Petrobras, através de diretores dos dois órgãos. Eles não sabiam da existência do combustível náutico. Aí, Ítalo, não sabiam da existência do diesel Verona, que é um diesel específico que se usa em embarcação, porque pelas características ambientais, onde um barco está, maresia, umidade, etc., ele precisou evoluir do diesel da bomba comum para o diesel especial. E nas palestras, durante as reuniões da Câmara Temática da Indústria, nós apresentamos ao Ministério de Minas e Energia e falando, Petrobras, são vocês que fazem esse diesel que é específico, né? E o Ministério não sabia
da existência do turismo. Então, é um segmento, como estamos dizendo, todos aqui falamos, que tem um potencial imenso, né, e que precisa ser explorado. Oi, bom dia. Eu faço parte da Comissão de Direito Marítimo da OAB Paraty, né, onde o mar é uma mãe, né, que é bem abrigado. E, assim, me vejo contemplada em todas essas falas aí, porque, agora, o que eu observo, uma dúvida inicial, é saber se esse fórum que funciona é instituído por lei. Não. É o Fórum Náutico Náutico Paulista. Sim, ele pertence ao governo do Estado de São Paulo. Tá, é um decreto do governador do Estado de São Paulo que criou o fórum. Entendi. Ele é vinculado, na estrutura do governo, é vinculado à Secretaria de Turismo. Hoje o que a gente vai pleiteando, eu até estou com eu vim justamente por causa disso, né, que eu estou em busca de amarrar esse setor, porque a gente fez uma pesquisa básica. Poucos são os municípios no Brasil, quer dizer, eu arrisco a dizer que nenhum tem um conselho municipal de direito marítimo, né? No Brasil, só existe um tribunal de direito marítimo. Eu sou especialista em direito marítimo. Só existe um. E somente o Estado de São Paulo tem um fórum estadual de direito marítimo, para a gente começar a conversa. Então, o que eu vejo é que há pouca regulamentação no setor, apesar de ser um dos direitos, né? O direito marítimo é um direito consuetudinário, que é aquele direito que vem se consolidando de fato. Mas a gente não tem uma regulamentação inteiramente do setor, né? Os setores não se comunicam. Hoje, em Paraty, a minha ideia, eu estou conversando com os pescadores, com as escunas, com os barqueiros, com os agicultores, que são os criadores de alga, enfim, tudo que está dentro d'água, eu pretendo reunir numa audiência pública convocada pela OAB Paraty. Então, a ideia é justamente pegar esse gancho de vocês aqui, que acho que estão um pouco mais adiantados, assim. Paraty, hoje, a gente tem uma Paraty e Angra, né? Porque, assim, como é uma mãe, né? A gente tem todo o Rio de Janeiro frequentando Paraty e Angra, e Paraty é meio paulista, né? Não sei se vocês têm essa ideia, mas a gente tem um pé em São Paulo que já quase pertenceu a São Paulo. Então, eu vejo que falta regulamentação para tudo. Você não tem regulamentação de nada. E o que não é proibido é permitido. Então, eu imagino que se a gente se unir... primeiro, se você fizer uma busca básica, debaixo do Ministério da Defesa, só tem o Tribunal Marítimo para regulamentar. E depois você tem a Marinha, que faz a regulamentação através dos gabinetes. Então, né, eu sou velejadora também, né, sou ESEP, sou mestre, enfim, estou no meio náutico, vivo isso e não vejo nada para implementar essa política. Por quê? Porque, teoricamente, quem está no mar não faz esse link, as pessoas não existe uma comunicação. E eu acho que a gente cria dezenas de grupos, né? Hoje a gente está aqui, fala com o pessoal do Nordeste, os meus amigos todos estão no Cabanga, estão no Paranaguá, enfim, estão daqui para baixo, estão na Lagoa dos Patos, mas a gente não tem um link para falar do direito marítimo, que é diferente do direito do uso do mar. Porque o direito marítimo vai falar desse direito dos navios de cruzeiro. Não vai falar desse pequeno direito que a gente tem das embarcações pequenas, dos pescadores. Então, não existe um link. E, assim, eu fico indignada porque, se você olhar a história da navegação, a gente chegou nos lugares, antes de mais nada, navegando. E todo mundo tem trauma do mar. O Rio de Janeiro, eu tenho Rio de Janeiro lá no IED, em frente à Praia da Urca ali. E, assim, você no Rio de Janeiro, né, teoricamente, praia, mar, todo marinizado, não. Se você chega com um motor um pouquinho mais afastado, se você está num Leblon com um motor de polpa carregando um motorzinho de 5 para você levar para o seu bote, meu Deus, o que é isso? As pessoas não entendem. Então, assim, eu imagino que... Por que São Paulo, que né, teoricamente tem um litoral menos... A ideia que se tem é menos... É um pouco menor, né, um pouco menos explorado, um pouco menos falado do que o Rio de Janeiro, internacionalmente até, mas está muito mais regrado, né, do que o restante do país, porque eu acho que a gente precisa não só do Fórum Paulista, mas a gente tentar fazer esse Conselho Nacional, fazer uma luta por um Conselho Nacional, porque você tem as secretarias de educação, tem Conselho Municipal, Estadual e o Nacional, que fazem os fóruns. E aí a gente se agarrar nisso e envolver o Brasil inteiro. Eu acho que é uma super sugestão, assim, né? Enfim, é isso.
Rose Caldas. Quem que vai falar? Antes de passar, depois a gente faz um contato primeiro, vamos ver o seu estudo, para que o fórum já, independente do futuro do que se crie, já com esse fórum nosso, a gente possa, junto com você, com nossos advogados, eu sou colega seu, a gente possa desenvolver um pouco mais a ideia e vamos explorar, aproveitar a sua experiência. Oi, bom dia. Eu me chamo Carlos, eu estou na área do mergulho, tá? Scuba diving. A gente frequenta muito a região de Paraty, de Angra. E a minha pergunta não é uma pergunta, é tentar entender um pouco mais. Nós somos uma agência certificadora, tá? Então, nós temos as escolas que estão registradas à nossa agência e as pessoas fazem cursos. Após o curso, ela recebe um certificado internacional que ela pode mergulhar onde ela quiser no mundo. Para fazer esse treinamento, ela precisa de duas coisas. Sala de aula, piscina, e ela termina no mar, normalmente numa embarcação. E eu queria saber o que a atividade do mergulho ela está enganjada nesse turismo náutico. Por quê? A gente tem alguns problemas. Embarcações, por exemplo, que não estão preparadas adequadamente para atender esse público que é o mergulhador. Então, por exemplo, para uma atividade de mergulho é obrigatório ter oxigênio a bordo. E, infelizmente, a gente sabe que em alguns locais do Brasil não tem oxigênio. Ou, às vezes, tem e está a unidade completamente vazia, porque não tem uma fiscalização para isso. Então, por exemplo, dentro da minha agência, a gente tem uma fiscalização. Pode ser que de outra agência a fiscalização ela não é tão efetiva. Isso acaba se passando e a gente tem assim muita reclamação, né, dos nossos concorrentes, dos nossos parceiros, porque não tem uma coisa mais efetiva no turismo náutico nessa área do mergulho, né? Então eu estou aqui, né, a primeira vez na Beta. A gente se associou há pouco tempo para justamente tentar mudar isso nesse cenário do mergulho, né? Mesmo, por exemplo, em Paraty, Angra, que a gente vai muito, tem alguns barcos que funcionam perfeitamente dentro do que a gente cobra, que é exigido pelo ISO, né? E por um órgão que a gente também é afiliado, que é o RSTC, que é o Recreational Scuba Training Council, mas algumas embarcações, infelizmente, passam batida, não tem fiscalização e operam um mergulho. Graças a Deus a gente fala que Deus é mergulhador também, porque não tem muitos acidentes, graças a Deus. Mas se tiver numa embarcação que provê o esporte, né, o turismo náutico dessa forma, de repente ela não está aí bem equipada ou preparada para fazer esse turismo náutico. E eu estou aqui para justamente ver o que eu posso fazer junto com a certificadora para a gente tentar ou fiscalizar ou cuidar melhor dessa parte desse turismo. Tá bom? Obrigado. Maravilhoso. Quem que quer fazer algum comentário? Vai ter, às 16h30, vai ter uma fala sobre mergulho, mas a gente também, você vê, está completamente fora, está sendo maravilhoso trazer. Sobre estándares, procedimentos. Então, amanhã, 11h30, a gente vai estar lá, então. Vamos passar para o Guto, secretária de Turismo de Porto Seguro. Bom dia a todos. Agradecer a receptividade de Bianca e do meu querido ali, presidente da Nanceditor. Bom, todos devem estar aqui estranhando a participação de Porto Seguro no evento de turismo de aventura, mas é que a gente vem quebrando esse estigma. A gente conseguiu fazer isso com os agentes de viagem, mas para o público final a gente tem uma certa resistência ainda. Então, não sei qual é a imagem que vocês têm aí de Porto Seguro. Mas ela tem ali 90 quilômetros de praia, e sendo que a Bahia tem pouco mais de 1.000 quilômetros de praia, e nesses 90 quilômetros nós temos o turismo náutico. Só que o protagonismo dessas fiscalizações lá é da Marinha. E certamente a Secretaria de Meio Ambiente, como a secretária Bianca falou, que são secretarias co-irmãs, e o Departamento de Concessões assumem mais esse protagonismo pela gestão pública. Então, a gente tem
municipal de formação de corais. Nós temos corais naquela região que só tem na Austrália, então a gente tem mergulho de apneia e tem mergulho também com os cilindros. Tem a visitação das baleias jubartes. Em Porto Seguro, segundo o Instituto Baleia Jubarte, é o local que tem mais saídas para a visitação das baleias em toda a costa brasileira. Tem os passeios de lancha, que fazem visitações para Trancoso, Caraíva, Praia do Espelho, Arraial da Ajuda, que faz parte de Porto Seguro. Então, assim, é um pouco diferente do turista de Bertioga, que vem e não leva o carvão lá, não. Todo mundo, a mão de obra, a consumação, tudo é feito lá, então a gente não tem essa preocupação. Só que, apesar de ter toda essa expertise, de ter do lado ali, na capital baiana, a Baía de Todos os Santos, que, se eu não me engano, é a maior baía navegável do mundo, tem um número, ou está próximo disso, mas existe um hiato muito grande, né, de gestão, de quem faz, do governo do Estado, que não sei se acontece aqui, eu tenho certeza que não, que eu conheço muito aqui o Roberto Lucena e o Luiz Sobrinho, a gente faz muitas ações em conjunto, e eu vi aqui a presença e a capilaridade, mas a Bahia são 417 municípios, né? Então, 13 zonas turísticas, e eu estou olhando ali que tanta oferta turística que a gente tem no Nordeste, e Porto Seguro, que tem esse estigma de local somente de festa, é a única cidade do Nordeste que está participando com o stand próprio da Beta, né? Inclusive, eu coloquei no grupo do trade e falei para o secretário da Bahia, pena que não tem essa representatividade assim. Então, apesar de ter toda essa parte náutica muito forte, mas é 700 quilômetros de distância, e a distância não é só física, existe um hiato também. E por isso que Porto Seguro se destacou, por ter essa iniciativa de estar sempre à frente na sua agressividade promocional e em todas as ações. Mas minha pergunta ela é muito simples, eu não queria tomar muito tempo mais de vocês. Apesar de estar evoluído em todas as outras segmentações, andando muito bem em todas as outras segmentações, eu vejo assim, um amadorismo nosso muito grande. E eu falo isso da própria Secretaria de Turismo, qual é o seu gestor. A gente não tem uma Câmara, a gente não tem uma associação náutica, apesar de ter toda essa volumetria de passeio lá. E aí eu queria saber se a gente tem essa cartilha, que eu vou seguir, eu vou procurar. Eu já vi ali um organograma que dá para poder seguir, aí depois eu pedi para a secretária Bianca poder me enviar essa apresentação para poder seguir. Mas assim, eu queria fazer um benchmark aqui em São Paulo, para poder ver se a gente consegue implantar isso em Porto Seguro, ou seria, não sei se primeiro seria uma associação, depois a Câmara, e certamente deve ter um fórum mais distante, mas a minha grande preocupação é local mesmo, assim, no município, a gente ter qual seria essa iniciativa, e se existe essa cartilha, e a gente poder trocar essas informações, para poder a gente seguir de uma forma ordenada no turismo náutico lá em Porto Seguro. Obrigado. Acho que a Bianca pode te dar o site, né, Bianca, onde ele acessa cartilhas. No site forumnautico.com.br tem várias cartilhas de procedimentos, principalmente relacionados à marina, meio ambiente, normas de segurança para os barcos. Mas isso, Guto, que você está falando, o Guto ontem deu um show aqui, no posicionamento, ele já foi secretário de vários municípios e várias vezes lá, mas no posicionamento de Porto Seguro, de como eles foram desenvolvendo e aprimorando cada vez mais. Se vocês estão também perdidos no náutico, para a gente é sinal de que o que a gente está propondo aqui hoje faz muito sentido, porque, na verdade, Guto, ninguém tem a cartilha. A gente está propondo formar aqui um grupo, um fórum, para formar essa cartilha para todo mundo falar a mesma língua, porque, por enquanto, o Felipe briga lá em Bertioga, eu soube que ele foi até na Lesp falar que, se tiver um acidente aqui, não é culpa minha, porque faz 5 anos que eu estou pedindo para resolver. Está cada município sozinho, tentando se resolver.
os estados sozinhos também tentando se resolver, não tem uma união para poder chegar com uma proposta. Então, acho que a nossa proposta aqui hoje, de formar um Fórum Brasileiro de Turismo Náutico, é justamente para a gente decidir o que é que a gente tem de parâmetro e o que é que a gente precisa para que o Brasil se desenvolva, né, no turismo náutico. Até porque, você falou lá do mapa, eu já vou te passar, mas até porque, assim, se a gente não tiver um observatório, a gente não tem como pleitear nem cursos, nem pleitear infraestrutura, nem pleitear recursos, nem pleitear promoção, porque a gente não sabe quantos empregos a gente está gerando, a gente não sabe quantos passeios a gente está levando, quanto a economia está movimentando, então a gente está solto aí nessa história do turismo náutico. Bom dia, meu nome é Carla. Primeiramente, eu peço desculpas porque eu cheguei atrasada, então pode ser que a minha pergunta já tenha sido falada antes de eu chegar. Eu estou como assessora de turismo na cidade de Santa Branca, aqui no interior de São Paulo. Não sei se vocês conhecem. Santa Branca é uma... Ai, que bom. Santa Branca é uma cidade bem pequena, tem um pouco mais de 14 mil habitantes. Passa por lá o Rio Paraíba do Sul, um trecho bem limpo do rio, e também temos a represa. Eu não tenho expertise na parte de turismo náutico. A minha expertise é em turismo de aventura, trilhas. Mas, chegando na cidade, a primeira coisa que eu observei é que eu vou precisar, sim, trabalhar o turismo náutico. É uma forma de gerar renda para a população, até para os jovens, né, da cidade, que muitas vezes eu já percebi que querem sair de lá porque acham que não tem trabalho para eles lá. Então, a minha pergunta é uma ajuda, na verdade, que eu quero. Por onde eu começo? Eu já sei que eu preciso participar do turismo do fórum. Da Câmara Temática da Bianca. Legal, legal. Então, Bianca, você. Então, depois eu vou conversar mais com você. Ah, legal, obrigada. Da Câmara Temática da Bianca, então, seria interessante depois você dar o seu contato para a Bianca, para ela incluir você como membro da Câmara Temática de Turismo náutico, né? Então, ótimo. Que a Bianca... Você tá no caminho. Está de camisa branca ali para você. Ai, o que caminho. bom, que bom. Muito obrigada, gente. Deixa eu dar um conselho também. Eu acho que serve até para os dois secretários. Uma das coisas que a gente fez e está dando muito resultado é uma câmara técnica ou uma câmara temática, melhor uma câmara técnica, dentro do seu conselho de turismo. Porque o que acontece? Com esse procedimento, primeiro que você já começa a incorporar quem já está na atividade. Segundo, que você vai perceber que automaticamente vão vir outros empresários que têm interesse direto ou indireto. Esses indiretos são excepcionais para a gente. Porque o que acontece? Poxa, a gente... É uma coisa errada, que eu comecei errado também, rota náutica, Não, você tem que ter um roteiro náutico. Ali o cara não tem que estar... Eu conheço lá a represa, o cara não tem que estar dentro d'água. Você vai ver que vai ter muito mais impacto fora d'água do que dentro d'água. O serviço dele é muito bom, ele tem um fixo lá. Você não tem noção do indireto que ele está gerando. Ele comentou um pouquinho, mas esse indireto vai impactar a sua hotelaria, esse indireto vai impactar a sua alimentação, a parte gastronômica, né? Então, a cidade acaba... E se você organizar agora, se você criar essa Câmara, organizar agora, começar a legislar, que foi uma questão que ela puxou agora, né? Desde o seu Código Tributário. Você tem que começar a atualizar seu Código Tributário agora. Colocar a parte a categoria, você tem o ecoturismo lá, né? Então, a tua categoria ecoturismo, a categoria turismo náutico, já criar, não tem cria, deixa lá. E aquilo ali vai virar um norte para você, vai ser um plano diretor de turismo. E por fim, eu diria isso também, monta o seu plano diretor de turismo municipal, já prevê na tua parte de planos e projetos, toda essa parte de desenvolvimento, porque você vai ter uma coisa que a Bianca falou agora há pouco, que é o diagnóstico. Então, assim, você levantando tudo que você tem, entendendo o potencial, Porto Seguro a mesma coisa, né, você consegue delinear depois toda a parte de gestão pública para isso. Estou falando de legislação, ações, e vai cair nisso que a Bianca falou, questão de investimento. Primeiro que você vai provar para o seu prefeito, com dados,
né, a importância daquela aplicação. Segundo, que você vai começar a atrair investimentos externos, privados, que no náutico vêm automaticamente, e públicos também, que tem muitas emendas, muitas coisas que a gente não consegue nem participar, porque não tem dados, não tem um projeto pronto, né? Eu adoro fazer projeto, dá vontade de sentar e ficar só fazendo projeto, porque eu vejo um monte de recurso, né, livre vindo para os municípios e voltando, porque royalties. Então, assim, você não consegue, na verdade, assim, existe o recurso, existem as pessoas, e o náutico é o mais fácil de você trabalhar, porque, assim, ele brota. Porém, hoje nós não temos, infelizmente, equipe técnica, e eu posso falar, inclusive, das secretarias municipais, né? Muitas vezes a própria secretaria municipal, ela não tem um corpo técnico suficiente para conseguir captar essas informações. Obrigada. Carla, só fazer aqui um adendo, né, dessa que vocês você percebe assim que as pessoas querem sair da cidade, né? Eu faço parte do Congetur, que é o Conselho de Gestão de Turismo da cidade de São Paulo, foco no polo de ecoturismo de Parelheiros. Parelheiros, né, você tem as duas represas, Guarapiranga, Billings, atrás para baixo, extremo sul, que faz divisa com o Itanhaém, Parelheiros, distrito de Parelheiros, 27% do território da cidade de São Paulo, Parelheiros. Pois bem, lá está se expandindo, né, devido à periferização, e as pessoas, elas não trabalham lá, elas querem sair. Eu conheço o líder, a gente tem uma cratera, tem 2 crateras no mundo, que caiu um meteorito, que são habitadas, uma lá na Alemanha e outra em São Paulo, na cidade de São Paulo. Elas são habitadas. Conheço o líder comunitário de lá. Essa cratera está mais ou menos de carro, 1h30 do Shopping Morumbi. Das 60 mil, em 89 eram só 50 famílias que moravam nessa cratera. Hoje são 68 mil pessoas. Dessas 68 mil pessoas, 2/3 não trabalham lá. Então, é um trabalho do Congetur, da prefeitura, né, tem o apoio da prefeitura, de quê? De, através do turismo, desenvolver propriedades rurais, porque lá em Parelheiros nós temos 700 produtores rurais, dos quais 400 são orgânicos, é reter essa pessoa. Então, você tem iniciativas da prefeitura de fazer pote, então, assim, pote lá é o posto de operação, tipo menor aprendiz, incentivar, para ele dar valor àquilo lá que ele tem, né? Então, percebo, então, assim, e aí essa é a ideia, assim, o turismo, então, assim, e aí quando você fala turismo náutico, acho que é uma coisa muito importante, como o Felipe colocou, é você olhar a estrutura em terra. Não adianta, eu lembro até hoje, nossa, eu fui fazer um passeio aqui numa cidade, Litoral Sul, minha esposa grávida. Aí assim, ó, a gente foi, vamos pegar lanchinha, era voadeira, ela com aquele barrigão. A minha filha já era meio doidinha, já tinha 4 anos, então ela ia, mas a minha esposa traumatizou, porque a estrutura em terra, para você chegar lá, era um terror, para você, pouco eu vou pôr uma grávida com 8 meses em cima de um barco. Então, assim, olha com carinho para a estrutura, porque o modal náutico, a gente sempre tem que lembrar, ele tem uma dependência enorme pela estrutura de terra, né? E é em terra que você vai ganhar dinheiro. Agora, eu vou dar um exemplo de um passeio que ocorreu ontem, lá no clube. A gente está no Clube de Campos, o Castelo, era a antiga residência do dono, da Brahma, 1930, é lindo o clube, né? As pessoas chegam e falam, nossa, que lugar lindo. Elas consomem um pouquinho no barco, depois elas consomem o dobro que ela consumiu no barco, ela consome no restaurante do clube. Com isso, faz com que o concessionário do clube, que não teria nenhuma venda ontem, sei lá, tinha 2 almoços, ontem ele vendeu 10. Entende? Então, é interligado, tem que olhar a estrutura. Não adianta você pôr um trapiche lá e, beleza, sei lá, põe um trapiche e um food truck, né? Libera o food truck, faz, né, não sei se tem rampa pública, mas facilita o empreendedor, né? Desde que numa regra da Anvisa, sei lá, ordenamento, né? Bom dia, pessoal. Sou Márcio, aqui, e Gabriela. Nós somos da Fundação Florestal. Para os colegas dos outros estados, a Fundação Florestal é uma fundação, né, como o próprio nome diz, ligada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, né? E só para até
confraternizar com o doutor Castelo Branco. Eu sou dessa época aí, doutor, que realmente as estruturas não eram compatibilizadas, né? O meio ambiente, principalmente com as estruturas náuticas. Falando de litoral norte, nosso primeiro zonamento ecológico econômico, né? Muitas tretas lá em 2004 e tal. E, de fato mesmo, a gente avançou bastante nessas questões de compatibilidade, inclusive até com os entes, tanto da parte ambiental quanto de licenciamento também, que é hoje feito pela Companhia Estadual do Estado de São Paulo, a CETESB, né, como foi citado aqui. Mas a minha pergunta, até para colocar um pouquinho da questão mesmo, que nós somos responsáveis, né, pelas unidades de conservação do Estado de São Paulo, aqui no Litoral Norte, como para aqueles que sabem, para aqueles que não sabem, a gente tem aí a maior parte dos municípios, com quase 80% de seu território inseridos em unidade de conservação, né? Tanto na parte terrestre quanto na parte marinha também, que é o grande foco daqui, porque no Litoral Norte a gente não tem grandes rios navegáveis, né? Como os outros exemplos foram dados, principalmente pelo Felipe, aqui na Baixada Santista, né? E tem uma preocupação, na verdade, do ordenamento da atividade, né? Todas essas fases que foram colocadas aqui muito bem pelo Dr. Castelo Branco desse estágio, até pela Bianca também, são fases de superação, vamos dizer assim, e de fomento, né, para a gente reconhecer a atividade devidamente legalizada, a batalha aí do ADER, né, para ter as suas habilitações dos seus funcionários e tal, mas tudo isso está no sentido da gente buscar a regularidade da atividade, que, falando de Litoral Norte, é super importante, a gente trabalha, tenho amigos, inclusive, engajados do turismo, não é sobre isso que a gente está discutindo, mas sim no ordenamento da atividade com os atrativos naturais que a gente tem, né? E aí tem uma grande preocupação, e eu tenho 2 exemplos, né, que é aquele das ilhas, né, que a gente tem diversas ilhas aqui, que foi bem colocado aqui pelo pessoal também, importantes, né, para que se mantenha preservada a qualidade do ambiente, do seu ecossistema, até para a gente poder estarmos aí engajados como instância balneária e turística, né, porque se tiver a perda do atrativo, logo a gente pode até também sofrer algum risco de dano, não só ambiental, né, porque, conforme foi falado também, está engajado esse tripé ambiental, social e econômico, né, que tem a sociedade, também os usuários aqui, muito bem envolvido nesse dia a dia, né? E se tratando de Litoral Norte, está pegando um pouquinho aqui do exemplo do nosso secretário de Porto Seguro, a gente tem diversas embarcações mesmo, são aquela ida e vinda de voadeiras, né, que é esses motores, as embarcações de 7 a 8 metros, motor de 40 HP e tal, então a gente tem de fato um uso intensivo mesmo. Então eu queria propor, viu, Bianca, aliás, confraternizar contigo e agradecer essa iniciativa super importante desse debate, né, que nós institucionalmente também estamos preocupados, mas que haja de fato também, né, lá na frente, obviamente, uma preocupação desses aspectos de ordenamento, que é o nosso desafio, né? E Ubatuba, estamos aqui também com o subsecretário de Turismo, né? Estamos com diversas dificuldades lá de atrativos sendo utilizados de forma irregular, e por irregulares, não estamos falando do turismo, aquele devidamente qualificado tal. E é claro que para essa busca exige outros tipos de qualificações, que são os nossos desafios aqui, formação das pessoas, capacitação e etc., né? Então eu queria pedir, Bianca, que a gente também levasse, além de todos esses desafios que temos com a Marinha, etc., e tal, também essa preocupação do ordenamento ambiental, né, que eu acho que é super importante, a gente está disposto a fazer esse debate, né? E acho que cabe também uma pergunta, como está isso dentro do Fórum Náutico, né? Acho que é importante vocês relatarem para a gente não está acompanhando assim diretamente. E aí, sem pegar o link aqui, na verdade, já tinha anotado, viu, secretário? A gente também está com a dificuldade muito grande do ordenamento das baleias, né, no Litoral Norte. E não vamos competir, viu, secretário? Acho que tem os números lá de Porto Seguro e tal, mas, assim, nos últimos 5 anos, a gente está com uma quantidade muito grande de animais, claro, vindo mais próximo da parte terrestre, ou até mesmo no canal de São Sebastião, e também os usuários do turismo fazendo uma visitação e uso daquele material, né, que vamos dizer que o material seria o animal, de forma irregular.
E para a gente também está tendo uma grande preocupação, porque a gente, nessa estafa, vamos dizer assim, ou no aumento desse uso desordenado, a gente pode até ter uma ação de Ministério Público, né, tanto estadual quanto federal, de suspensão da atividade, o que para a gente não é viável, né, nem economicamente e ambientalmente. Até porque a gente trabalha com esse tripé. Socialmente, então, nem se fala, porque tem um monte de pessoas engajadas, já qualificadas, migrando embarcações, né, de pesca, inclusive, para esse tipo de atividade. Então, eu gostaria de saber o que o Dr. Castelo Branco, a equipe do Felipe, a própria Bianca mesmo, pensam, né, dessa atividade, agora específico o Litoral Norte. Acho que é isso, pessoal. Obrigado, mais uma vez, Bianca, pela iniciativa. Esse tema é muito caro para nós que somos do Litoral Norte, né? Eu estou na Fundação Florestal, mas eu sou do Litoral Norte, inclusive de Ubatuba, então é muito importante. Chegou o nosso presidente aqui, ó. Bem-vindo, Mário Mantovani, nosso presidente da Fundação Florestal. Muito bom. Nós estamos aqui propondo a criação de um Fórum Brasileiro de Turismo Náutico. E aí, Márcio, falando de Ubatuba, recentemente liguei lá para a Priscila, né, que é a gestora, porque eu fiquei acompanhando as notícias e o Fórum Náutico Paulista foi muito pressionado para se posicionar em prol dos barqueiros, tá? Vou dizer assim, em prol das pessoas que operam lá. Eu acho que a gente criar diretrizes nacionais e parâmetros nacionais também na visitação ajuda muito a ter esse ordenamento ambiental que você está falando. Porque hoje, como funciona? Quando o parque, por exemplo, quer regulamentar ou colocar um limite de número de embarcações, ou colocar um regramento de qual tipo de empresa de embarcação vai poder atracar ali, etc., qualquer coisa que limite um pouco a atividade comercial que está sendo feita, o peso todo cai primeiro na prefeitura, porque no prefeito é um peso político, porque a comunidade não entende que são instituições separadas, depois cai no gestão do parque, depois cai na Fundação Florestal, depois cai no governador, porque não tem um parâmetro nacional para isso. Então, assim, uma das coisas que a gente tem dificuldade, e ontem estávamos falando sobre a questão da observação de baleias também, é que fazemos os cursos, né? O Luan está aqui, trabalhou no Argonautas, é aquaviário, foi lá, mesmo assim, foi lá fazer o curso para poder operar a observação de cetáceos. Quem está regular na operação tem medo de perder a licença, tem medo de ser punido e cumpre as regras. Mas aí a gente tem o tal do charter, que eu falo que é o Airbnb do barco, que não faz curso nenhum, que não tem nenhum tipo de qualificação, além do arraiz amador dele para levar o turista, que não tem registro nenhum, que não traz nenhum tipo de renda para a prefeitura, que não gera emprego formal, etc. Toda essa informalidade. E ele não tem um compromisso com o regramento do avistamento de cetáceos, ou não tem um compromisso e que é justamente lá em Ubatuba. O pessoal vai me odiar que eu estou falando isso, mas lá em Ubatuba é o problema de vocês, não são as empresas que são de transporte aquaviário. Então, eu acredito, todo mundo que está no mercado, tanto da gestão pública como da operação dos passeios, eu acredito que todo mundo tem essa consciência muito clara, assim. E o que a gente está precisando, da consciência ambiental, eu digo, o que a gente está precisando é separar o joio do trigo, sabe? E aí eu acho que, se a gente vem num nível nacional, eu não sei de onde são as outras pessoas, mas pelo menos a gente já tem aqui São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro presentes numa regularização. A gente começa a fazer uma força para que para que o manejo ambiental, né, do turismo náutico seja respeitado também. Eu acho que a gente tem, sim, que colocar em consideração, mas a gente vai tirando o peso político disso para ser uma coisa, criar uma consciência geral, né? Quem que... Deixa eu aproveitar aqui a carona da Fundação. Nós precisamos muito também do apoio de vocês na Lei do Mar, lá, porque na Lei do Mar nós vamos conseguir colocar, talvez, essa atividade ser regulamentada. Está muito difícil, o pessoal vê a Lei do Mar como impeditivo para a questão
exploração de petróleo, a gente está vendo agora toda a questão da setentrional, mas eu acho que valeria um esforço com a frente parlamentar lá, que é uma das brigas que a gente está colocando, e começar uma batalha lá. A gente está criando vários GTs na frente parlamentar, e eu estou há 35 anos lá. Essa semana estou vindo já com a aprovação da lei do Pantanal, foi um baita trabalho que a gente fez. Se a gente não conseguir colocar isso no rumo da política pública, fica parecendo também interesse de grupo. É coisa de ambientalista, não é nada disso, é uma política pública para a questão do uso do mar, que a gente tem que ter esse regramento. E depois não é a fundação que impede de fazer, quando você faz um plano de manejo, o plano de manejo vai indicar. E o operador precisa ter essa regra do plano de manejo, que eu acho que é uma coisa bem legal. A SOS tinha um programa muito forte, a SOS Mata Atlântica, com a questão do mar, e acho que tem muitos parceiros para nos apoiarem também, que a gente tem que estar trazendo. Eu vou para outra reunião, mas eu passei para dar um abraço nesse menino aqui, que é muito bom. Mantovani, antes de sair, pode contar com o Fórum. Nós vamos ajudar você, parceiro antigo. Parceiro antigo, vamos trabalhar com você, com a Fundação. Pode ter certeza que o Fórum Náutico vai te apoiar. Me chama lá. Grande abraço. Desde o começo, Mantovani, é isso mesmo. Bianca, deixa eu só complementar. Ele falou sobre o aspecto legal, né? Eu acredito que hoje a gente entende que são três ferramentas que a gente pode utilizar. O primeiro, pelo município, é o Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro. É uma coisa que hoje, inclusive, é cobrado pela Capitania dos Portos, que os municípios tenham essa norma, esse regramento, e essa norma, esse regramento, muitas vezes, que eu achei até estranho isso, depois os advogados que discutam, mas ele sobrepõe, sim, hoje o que é a competência da Marinha. Então, eles estão repassando muito a competência para o município, e isso ajuda muito no regramento. Então, geralmente, nós vamos criar o regramento, eles vão assinar junto, pelo que eles me explicaram, e eles vão, sim, fiscalizar em cima das nossas normas. As normas foram criadas em conjunto. Então, acho que o primeiro seria isso. O segundo, realmente, a questão do plano de manejo, né, porque o plano de manejo é diferente de quando eu estava na fundação, né? Hoje, a qualquer momento, vocês podem alterar, vocês podem adaptar, né? No caso, seria o plano da APA, acredito, né? E o terceiro é o convênio com a Marinha, né? Bertioga foi o primeiro convênio do Brasil com a Marinha, né? 2000 alguma coisinha, 2007, 2008, foi o primeiro convênio, e acabou se perdendo com o tempo, agora está sendo retomado. Grande parte dos municípios agora do litoral, da Baixada Santista, eu tenho certeza, já estão conveniadas, e também está sendo criado em vários municípios, eu estou tentando em Bertioga isso, criar a Guarda Municipal Náutica. Inclusive, essa é uma ação, né, que já teve no Guarujá, acabou se perdendo. São Sebastião está fazendo, né? São Vicente, se eu não me engano, criou agora, São Paulo. Então, assim, ajuda bastante na questão da fiscalização e também normatizar. Seria bom lembrar que, dentro dessa nossa ideia de tentar padronizar através do Fórum Brasileiro, para que você não tenha em cada município, em cada canto, uma versão diferente, a punição que cai. O município, por exemplo, tem uma punição para o município que desrespeita o meio ambiente. Vocês estão conhecendo a legislação dos municípios de interesse turístico. Acabou de ser aprovado na Assembleia 70, mais 70 municípios, está indo para a sanção do governador. Mas, se você ler as regras, você vai à condição de município turístico. Mas, se não cumprir as regras, inclusive aquelas rígidas de preservação do meio ambiente, ele perde essa condição. Ele foi alçado à condição, mas ele perde essa condição. Então, eu acho que dentro desse ordenamento que nós estamos falando, evidentemente, pode colocar isso. Você tem a condição, mas se você não cumprir ao regulamento, você perde a condição. Eu acho que isso daí vai ao encontro do que você diz de um ordenamento, para que você tenha parâmetros, né, e a gente quer um parâmetro de nacionais, não locais. Bom dia a todos, tá? Meu nome é Rodrigo, atualmente eu estou como diretor de turismo. Houve uma mudança, então eu gostaria de colocar a minha fala aqui, nesse sentido do turismo náutico, que é um grande desafio, né, para
para todas as cidades aqui nossas litorâneas, né, e suas problemáticas no desordenamento da atividade. Ubatuba realmente tem essa carência, e queria até já deixar aqui eu cheguei um pouco atrasado, não acompanhei, peço desculpas, não acompanhei desde o começo a discussão, né, o debate, mas ela vem de encontro total com o nosso destino, tá? A criação desse fórum. A gente gostaria de estar atuando efetivamente com isso. Realmente, a gente tem algumas questões em Ubatuba, vou falar um pouco do destino de lá, alguns cases de sucesso, né, como o ordenamento da Ilha das Couves, realizado também pela Fundação Florestal, juntamente com a comunidade tradicional do local e com o Poder Público Municipal. Realmente, como a Bianca falou, é coberta de razão, na sabedoria dela, a pressão realmente vai toda para cima da prefeitura, né, do órgão municipal, consequentemente, acaba caindo nos órgãos ambientais também, né, porque o pessoal que trabalha com essa atividade, eles, economicamente para eles, né, muitos, a gente tem um reflexo lá bastante diferenciado, vamos dizer. A gente tem questões de comunidades tradicionais que atuam no turismo náutico como uma travessia ali, no sentido da Praia do Prumirim, que atravessam para a Ilha do Prumirim. Hoje em dia, a Praia da Psinguaba, que faz a travessia da Ilha das Couves, já houve um andamento, conseguimos um ordenamento de sucesso, onde está funcionando muito bem, no caso. E, como a Bianca falou, um dos nossos grandes atrativos náuticos, que é o Parque Estadual da Ilha Anchieta, que já é um dos atrativos mais antigos, né, assim, de formatação para passeios náuticos no nosso destino. E a Priscila vem fazendo um belo trabalho lá, ela está tentando ordenar isso, a gente fica de cabelo em pé, ela me procura, eu procuro ela, como que a gente vai ordenar isso. Eu trouxe o Gregory, que é da Secretaria de Estado, que é representante do Cadastur, para a gente tentar conciliar essa questão da atividade através do Cadastur. Ele já apontou para a gente que a questão, vamos dizer, hoje, do turismo náutico na ilha, a problemática, vamos dizer assim, é os charters, né? Que realmente é uma pessoa que tem uma lancha particular e, às vezes, para cobrir custos de marina, ela acaba, na temporada, realizando uma atividade comercial sem ter os devidos documentos para que essa atividade possa ser feita de forma regulamentada. Então, a gente está tentando caminhar para essa regulamentação. Temos algumas problemáticas também que precisam ser trazidas para as praias do município. Vou dar um exemplo, Praia do Lázaro, que sequer a gente tem um local para poder a pessoa embarcar e desembarcar por um passeio. Então, a gente está tentando criar as poitas, está tentando uma parceria com a Marinha, realmente está caminhando para a Marinha passar para o município essa incumbência, e o município quer abraçar, mas, ao mesmo tempo, não tem pernas para isso, né? Então, precisa se fortalecer com isso. Então, o fórum em si, o regramento que ele pretende criar é fenomenal. A gente vai querer estar inserido no processo, vai querer estar participando, tá? Já nesse sentido. E é assim que podemos, acho que, tentar trazer o melhor ordenamento. A atividade mais recente para Ubatuba, que vem acontecendo ainda para acumular esse monte de problemas, é a questão dos cetáceos, né? Que a gente já trouxe até agora esse ano 2 apresentações do Instituto Baleia Jubarte para tentar formar. A gente quer fomentar a atividade, mas tem um certo receio também de que ela seja feita de forma desordenada, né? Que ela seja feita por charters que, às vezes, não tenha
o censo do regramento para poder avistar, a gente quer preservar as baleias para que não perturbem ela. Essa atividade, esse ano, vamos dizer assim, ela estava muito concentrada mais na região aqui de São Sebastião, Ilhabela, só que esse ano a gente teve também avistamentos com frequência, às vezes é a mesma baleia, mas como ela está lá na sequência, então todo mundo vai no dia seguinte fazer atividade. Então é isso, a gente está à disposição, queremos estar inseridos no processo, podem contar com a gente. Enquanto eu estiver na secretaria, eu visto essa bandeira do ordenamento, eu visto essa camisa, porque a gente precisa, sim, realmente caminhar para isso. Temos deficiências nas questões de piers, não, de embarques, precisam ser reformulados, também estamos trabalhando em cima disso, com planejamento, tentando buscar recurso para que a gente possa melhorar a nossa estrutura também para embarque e desembarque de passageiros lá no nosso destino lá, Ubatuba. Obrigado. Tem mais algum posicionamento? Vou ser breve, tá, pessoal? Bom dia, me chamo Luan, sou aquaviário aí há mais de 17 anos. Na época que eu fiz o curso aquaviário era muito mais fácil, em 2008, onde quase ninguém queria ser aquaviário. Então, você ia lá, dava inscrição, fazia inscrição na capitania, e fazia os cursos, uma semana você saía habilitado. Eu peguei essa época boa, enfim. Só um adendo referente ao avistamento de baleias, também sou capitão da Marinha, tá? Eu penso assim, as baleias estão chegando na nossa região, o mar é o território delas, ok. Nós estamos invadindo o território delas. Ou seja, eu não gostaria que ninguém entrasse na minha casa sem bater no portão antes. Então, acho que quem trabalha com isso, eu também estou fazendo avistamento de baleia, sou responsável agora pelo Alto Mar Turismo, eu era Marinha Esporte e Recreio, trabalhei para grandes empresários em São Paulo, e esse ano eu olhei por um olhar meio clínico na região de Caraguá e falei assim, peraí, está faltando turismo aqui na região central, Camaroeiro desde o Porto Novo, não tem aqui na nossa região. Ou seja, não tem nenhum tipo de passeio aqui, nada. E como eu sou aqui, nascido e criado no Camaroeiro, juntamente com a Bianca, a secretária de turismo, onde surgiu a oportunidade da questão do avistamento. Claro que o meu olhar clínico pro mar, trabalhando isso já há muito tempo, 35 anos de vida, vindo de família tradicional caiçara, de pescadores, então comecei, peraí, por que não? Ilhabela, essa ver pesquisas, hoteleiras, subiu, restaurantes subiram, passeios na subiram. Falei, peraí, Caraguá está do lado, 20 minutos eu estou lá em Ilhabela. Então eu penso assim, sou adepto sim, que precisar de mim referente ao turismo náutico, eu também estou à disposição, mas com o avistamento propriamente falando, eu acho que todo mundo tem que ter um pouquinho mais de bom senso, entender que ali é o lugar delas. Apareceu ou não apareceu, gente? Paciência. As pessoas têm que entender que eu não sou obrigado, por exemplo, eu vou ver baleia hoje. Não, pera aí, pessoal, eu habitar dela. Eu vou bater na casa do João, não sei se ele está lá. Então, vamos ver, se eu vou bater, ele não vai estar lá, mas a baleia também, propriamente dito, seria isso. E as pessoas, às vezes, não entendem, com a questão florestal dizendo, eu trabalhei quase 4 anos juntamente com o Instituto Argonauta, cetáceos, quelônios, pinípedes, aves, enfim, eu tenho uma bagagem quanto a isso. Trabalhei desde Boracéia até a região norte de Caraguá, então essa região de praia eu já peguei, infelizmente, diversos animais marinhos mortos, mas também alguns vivos. Então, eu tento transmitir isso para as pessoas que estão no passeio comigo do avistamento, que isso está sendo meu forte a partir de agora na minha empresa, para que eles entendam que é uma coisa que pode acontecer, mas também pode ser que não aconteça. Referente aos aquaviários, é bem complexo para a gente. Eu tenho visto o Prepom sempre. Vocês sabem do Prepom, né? Que sempre aparece lá no site da DPC. O curso mais próximo, por exemplo, de uma ESEP que vai rolar agora, que é o curso complementar para o aquaviário, seja MAC, MAN, POP, etc. É em Paraty, que eu vi que vai abrir agora dia 11 de setembro.
O que que eu... Caraguá é mais diferente ainda, né? Enfim. Tem. Assim, no meu ponto, cortando você rapidinho, no meu ponto de vista, eu acho que tem muitas pessoas que não trabalham com a própria CIR, vou falar CIR, tá? Que é Caderneta de Inscrição e Registro. Parece um passaporte. Enfim, tem muita gente que eu vejo assim, não que não possa tirar a CIR, mas, por exemplo, vai lá nada contra a profissão, tá, gente? Que não exerce a profissão, vou falar melhor dizendo. E está lá para disputar uma vaga com quem precisa realmente da vaga. Por exemplo, tem um pescador que quer virar um aquaviário, que quer fazer um passeio na sua empresa, quer fazer para mim, pô, mas tem um cara que, querendo ou não, ele é mais inteligente, querendo ou não, ele vai passar na prova, ele vai tomar essa vaga da pessoa que realmente precisa. Aí eu tiro a carteira, coloco na gaveta. Então, eu não sei se houve, eu acho, uma comparação de valores, que tudo isso gera um custo para o governo. Então, isso, se tem uma mudança de critério, porque de uns tempos para cá agora está colocando assim, empresas que estão indicando certos funcionários. Então, tal empresa vai ter 5 mil funcionários inscritos com uma carta de encaminhamento que estou precisando desse aquaviário para trabalhar. Isso já acontece no ato da inscrição, mas eu acho que aí é algo já interno da empresa que tem que fazer e mandar no ato da inscrição junto à DPC. Então, eu acho que isso pode ser tentar buscar um balanço para todo mundo ficar alinhado e todo mundo esteja realmente adequado ao trabalho. Gente, só assim, tudo cai na marinha, e o pessoal até ri de mim, porque eu, nas reuniões, né, doutor Castelo, ele dá risada, porque toda vez que a gente vai falar de turismo náutico, eu falo, tá, mas não dá sem a marinha. Realmente, do que está falando do Rio de Janeiro, está funcionando muito diferente do que está funcionando aqui para a gente em São Paulo. E quando eu converso com o Felipe Bertioga, pessoal, Baixada Santista, está muito diferente do que aqui o Litoral Norte. Então, a proposta de criar esse Fórum Brasileiro que está sendo criado, está todo mundo de acordo, né? Todo mundo está... Boa. A proposta é justamente, já que ninguém está olhando para nós, como turismo náutico, que nós vamos colocar as nossas necessidades, né? Inverter um pouco o jogo. Porque aqui, entre nós, está na Normand o charter, e aí está colocado lá que o charter ele precisa só ter um contrato de que ele está prestando serviço, e aí ele pode fazer o charter. Isso só que na hora de fiscalizar, e aí quem opera sabe, quando o fiscal ele vai até a embarcação e ele percebe que está com turistas, ele cobra que seja aquaviário e que tenha o ESEP e que o barco esteja registrado como transporte. Então, eles não estão se conversando, eles estão resolvendo, não estão olhando para a nossa atividade. Então, cabe a nós fazer o caminho contrário, de falar o que nós precisamos. Está muito difícil da gente conseguir desenvolver o turismo náutico nos municípios de forma sustentável, tanto na questão econômica, né, de geração de emprego e renda, como na questão ambiental, de ordenamento dos atrativos, sem esse apoio de quem qualifica e fiscaliza as águas, né? Então, eu acho que também a gente está entrando nesse caminho. A gente pode continuar, mas vamos fazer só um fechamento aqui eu vou passar a palavra para o presidente da Anseditur, porque eu acho que tudo vai começar aqui pelos secretários de turismo, né? Pelos gestores de turismo, porque se não tiver um acordo entre nós, nada vai seguir, né? Cada um vai continuar fazendo de um jeito. E pedir depois para todo mundo que está aqui, que ficou, para a gente fazer uma foto oficial desse lançamento. E aí, dessa reunião, vai sair uma ata, vou enviar para vocês, fazer contato, sair uma ata dessa formação desse fórum, fazer uma página também para a gente poder começar, talvez, Ítalo, passar
esse inventário, um formulário, para que cada secretário possa contar como que está na sua área, e trazer aqui os temas também que foram, trazer em forma de um fórum organizado na internet, para que todo mundo possa contribuir, desde da questão da qualificação, questão do mergulho, a questão dos atrativos, todos os pontos que foram trazidos aqui. E aí, assim, a gente começa uma discussão nacional. Eu estou realizada disso aqui está acontecendo. Muito obrigada a todos vocês. Passar a palavra para o Ítalo. Obrigado, Bianca. Eu vou compartilhar esse momento aqui com o nosso presidente de honra aqui, com o Castelo Branco. Mas acho que a gente não tem dúvida nenhuma do potencial que tem o turismo náutico brasileiro, né? A gente começou falando isso, né, do litoral, de águas interiores, a capacidade que tem de geração de trabalho, de emprego, de renda, de riqueza para o país, de colocar o turismo brasileiro em outro patamar. Por outro lado, a gente vê o tamanho dos desafios, né? A gente precisa trabalhar um turismo cada vez mais sustentável, mais seguro, né? Tem um desafio de burocracia imenso de vencer esses desafios que tem os empreendedores, como a gente contava aqui agora, para colocar seus negócios para funcionar, para que a gente tenha produtos turísticos ofertados, né? Para que a gente coloque o turismo náutico, de fato, dentre as prioridades do turismo brasileiro. E a Anceditur abraça que essa proposta, de que nesse momento aqui fica criado, né, o Fórum Brasileiro de Turismo Náutico. A gente vai trabalhar conjuntamente, né, tem conversado, trazer essa experiência de São Paulo para o âmbito nacional, para a gente envolver os outros atores. Queria destacar aqui, reforçar o Guto Jones, secretário de Turismo de Porto Seguro, também é membro da diretoria da Anceditur, né, também é um dos nossos diretores. E a gente vai propondo não só que a gente faça o levantamento, Bianca, dentre os municípios brasileiros sobre o turismo náutico em cada um dos municípios já, para que seja o embrião do nosso observatório, quanto a gente já se organiza para que a gente possa fazer uma primeira agenda, né, daqui a 30 dias, talvez em outubro, em Brasília, para que a gente possa já pactuar com os outros estados brasileiros, com os outros municípios brasileiros, essa construção dessa agenda conjunta, e que a gente já comece a demandar dos órgãos setores, apoiados ali pelo Ministério do Turismo, pela Embratur, que são parceiros, mas para a gente conseguir envolver o CIR, a Marinha, né, que a gente faz parte, tem assento no Conselho Interministerial de Recursos do Mar, teve uma relação muito boa com a Marinha, com a SPU, que é ligado ao Ministério da Gestão e Inovação. Então, a gente ser esse espaço importante de interlocução para a gente resolver esses gargalos, a gente ir desembaraçando esses desafios que tem o setor. Então, muito feliz por participar desse momento, né? Acho que a gente tem um momento ímpar para o desenvolvimento do turismo náutico, a gente vai lembrar no futuro muito desse momento aqui, dessa articulação, né, que São Paulo tem feito tão bem, que mostra o sucesso da experiência nesses anos, mostra o potencial que tem para a gente dar um passo e impactar o turismo náutico no Brasil inteiro. Bom, depois a palavra do nosso presidente. Parabéns, Bianca. Parabéns a todos à mesa. Parabéns. Está nascendo o Fórum Brasileiro pelas suas mãos, né? Você, nossas mãos, mas você fez essa reunião, trouxe todos nós para cá. Eu acho que parabenizar o presidente Ítalo, que imediatamente assume a responsabilidade grande de enfrentar todos os problemas do turismo náutico. Parabéns, presidente, muito obrigado pelo apoio da criação desse fórum, e eu acho que já o horário se esgotou, eu faço um convite a todos, secundando a Bianca. Vamos para a fotografia, porque a nossa reunião está encerrada. Muito obrigado, parabéns.